entrou no mundo dos investimentos e tá perdido com um monte de siglas? Eu aposto que sim, sabe por quê? Porque comigo também foi assim. Há alguns anos, quando eu ainda não era um investidor, quando eu ainda não ganhava nenhum real com meus investimentos, eu ficava muito confuso com os termos, com as siglas do mercado financeiro. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo explicando todas as principais siglas que você precisa saber se você quer se tornar um investidor ou investidora de nível avançado. Bora pro vídeo. Eu separei aqui algumas siglas que na minha opinião são as principais que você tem que saber nesse momento. Vou explicar aqui uma por uma com exemplos práticos e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com muito mais conhecimento do que você entrou. Primeira sigla, ações. Muito provavelmente você já escutou esse termo, eu acho muito difícil de não ter escutado, mas afinal de contas, o que significa essa bagaça? O que significa ação? Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. Assim, ao comprar uma ação, você vai estar se tornando sócio da empresa que você comprou a ação. Por exemplo, Itaú. O Itaú é uma empresa que te dá a possibilidade de comprar ações dele. Então, se você comprar uma ação do Itaú, que hoje custa R$ 24,75 no momento que eu gravo esse vídeo, você vai estar se tornando sócio do Itaú. Então, R$ 24,75 hoje é o preço que você tem que pagar caso queira se tornar sócio do Itaú. É o preço de uma ação do Itaú. Aí você me pergunta, tá, mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho ao me tornar sócio de uma empresa? como sócio, você tem direito a receber parte do lucro da empresa que você comprou a ação. Então, se você comprar a ação do Itaú, você vai ter direito a receber parte do lucro do Itaú, mesmo não trabalhando na empresa. Isso que é o mais legal de tudo. E essa parte do lucro que a empresa dá para você, sócio, é chamada de dividendo, outro termo que também é muito famoso. Então, se você escutou a palavra dividendo, saiba que isso nada mais é que parte do lucro da empresa distribuído para os investidores que têm a ação dela. Eu, por exemplo, há alguns meses recebi R$ 400 de dividendos da Gerdau, uma empresa siderúrgica. Eu nunca botei o pé dentro de uma fábrica da Gerdau, literalmente nunca. Eu nunca trabalhei nem um segundo para a Gerdau, mas mesmo assim eu ganhei parte do lucro da empresa simplesmente porque eu tenho ações dela, sou sócio da Gerdau. A terceira sigla, que é muito importante que você saiba também, é a Selic. Toda hora você vai ouvir falar de Selic, é no jornal, é na internet ou na rua, sempre, não importa o lugar. Você vai ouvir alguém falar que a Selic subiu, que a Selic diminuiu ou que ela ficou igual já estava. E eu sei também que você sempre se perguntou o que de rachos é essa tal de Selic e por que ela é tão importante assim para estar todo mundo sempre falando dela. Bom, você sabe que existem várias taxas de juros diferentes no país, não é? Pensa comigo, existe a taxa de juros do cartão de crédito, que é um valor X, tipo 10%. Existe a taxa de juros de um empréstimo que você faz no banco, que é uma outra porcentagem, existe a taxa do consórcio e várias outras. Só que a taxa de juros mais importante da economia é a taxa Selic. A taxa Selic nada mais é que a taxa básica de juros da economia brasileira. Pensa assim, ela é como se fosse uma mãe para as outras taxas. Ela é como se fosse uma taxa mestre de todas as taxas de juros que existem no Brasil. E ela é a taxa mestre porque ela impacta muito as outras taxas. Por exemplo, se a Selic subir, todas as outras taxas de juros que eu acabei de falar tendem a subir também. Ela é um parâmetro para as outras taxas, entendeu? É ela quem vai ditando o ritmo ali das outras taxas. Então, por isso, ela é tão importante assim. E outra coisa que é interessante que você saiba também é que essa taxa mestre, a taxa Selic, é definida por algo que a gente chama de Copom, sigla para Comitê de Política Monetária. E o que significa isso? É um comitê que vários caras fazem parte e esses caras se reúnem a cada 45 dias para definir o que vai ser feito com a Selic. Então, a cada 45 dias, essas pessoas, esses caras, vão se reunir e vão se decidir ali se a taxa mestre da economia, se a taxa Selic, vai aumentar, se vai diminuir ou se vai manter igual ela tá. É basicamente isso o que acontece no cupom a cada 45 dias. E você deve estar se perguntando, né? Por que essas pessoas se reúnem a cada 45 dias? Por que elas não fazem isso, sei lá,
uma vez no ano? E a resposta para essa pergunta é a seguinte: a taxa Selic é o principal instrumento para combater a inflação. Inflação é outro termo também muito fácil de entender e é isso que a gente vai ver agora. O que ela significa? Inflação nada mais é que o aumento generalizado no preço das coisas. Ponto final. Se você vai no supermercado hoje e sente que está tudo mais caro, isso acontece graças à inflação. A inflação é o preço das coisas aumentando, entendeu? Nada mais que isso. Então você percebe que está tudo conectado? Coloca na tela um resumão de tudo que a gente já viu. A Selic é a taxa mestre da economia. Ela é definida pelo Copom, um comitê ali que vai se reunir a cada 45 dias. E eles vão fazer isso para combater a inflação, que é o aumento do preço das coisas. Como que a Selic combate a inflação, Enzo? Eu posso trazer aqui um outro vídeo explicando isso, mas basicamente a regra que você tem que guardar para sua vida é a seguinte: se a Selic sobe, a inflação cai. Vou te dar um exemplo prático disso. Na pandemia, o que a gente teve? Pensa aí. A gente teve inflação alta, não teve? Puxa na memória aí e tenta lembrar que o preço das coisas estava subindo e estava subindo muito. A gasolina, para você ter ideia, estava R$7. Enfim, o que os caras do cupom, os caras do comitê ali, o que eles fizeram? Eles aumentaram a Selic e aumentaram muito. A Selic estava tipo 2% e eles aumentaram ela, tudo isso para a inflação cair. E não é que funcionou? Repara que quando a Selic bateu os 13,75%, a inflação, ali em vermelho, começou a cair. Então lembre-se disso. Se a Selic sobe, a inflação faz o quê? Ela cai. Indo para a próxima sigla, famosíssima, e que eu acho muito importante que você saiba também, é a seguinte: CDB. CDB do Nubank, CDB do PicPay, CDB do C6... Hoje em dia é impressionante, só se fala em CDB. E o CDB é o quê? Sigla para Certificado de Depósito Bancário. E funciona da seguinte maneira: o banco está precisando de dinheiro, certo? Seja para fazer qualquer coisa, para pagar uma conta de luz, tanto faz, motivo que não vem ao caso. E para isso, para ele conseguir esse dinheiro, ele pode fazer o quê? Ele pode emitir CDBs. Esses aí que estão aparecendo na tela são alguns exemplos de CDB do C6 Bank e do Banco Inter. Eu não quero que você repare em mais nada nessas imagens, repara só nas letras CDB. Bom, quando você compra um CDB, investe em um CDB, o que você está fazendo é bem simples. Você está emprestando dinheiro para um banco. Simples assim, não tem mais lero não. Emprestando entre aspas, né? Porque obviamente o banco vai ter que te devolver todo o seu dinheiro mais uma taxa de juros. Afinal de contas, você não está fazendo caridade para o banco, né? Você só vai emprestar o seu dinheiro para o banco se ele te devolver todo o seu dinheiro mais uma taxa, né? Afinal de contas, você tem que ganhar alguma coisa com isso. É o justo, você não está fazendo caridade. Mas e se o banco não me pagar? E se o banco que eu estou emprestando dinheiro quebrar? Tá vendo esse negócio escrito que está circulado em vermelho na tela? Garantia FGC? Pois é, todo CDB tem essa chamada garantia do FGC. E essa garantia é de R$250 mil por CPF, por instituição bancária, limitado a R$1 milhão em um período de 4 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você investe, sei lá, R$1.000 em um CDB e o banco para qual você emprestou dinheiro quebrou, a garantia do FGC vai te cobrir, você não vai perder dinheiro. Agora, se você tem R$251 mil em um CDB de um banco qualquer e ele quebra, o FGC vai te garantir só 250, ou seja, você vai perder os R$1.000 que excederam a garantia, ok? Outra sigla muito famosa é o IPO. IPO é a sigla para Initial Public Offering. E IPO representa um momento que a empresa de fato entra na bolsa de valores. Representa um momento em que a empresa coloca suas ações à venda. E agora, eu, você e qualquer um que queira, podemos comprar as ações dessa empresa e nos tornarmos sócio dela. O IPO do Nubank, ou seja, o momento que ele entrou na bolsa de valores, que ele passou a vender as suas ações, foi no dia 9 de dezembro de 2021. Uma curiosidade bem bacana é em que todo IPO,
os donos da empresa apertam um botão e confetes voam para todo lado. Afinal, tá todo mundo ali muito feliz, né? Porque entrar na Bolsa de Valores é o sonho de muitos empreendedores. O ápice da carreira do empreendedor para alguns, né, e eu já escutei isso de amigos empreendedores, é quando a empresa dele entra finalmente na Bolsa de Valores, quando acontece o IPO. Eu sei, são muitas siglas, e para te ajudar, a gente preparou um resumão totalmente gratuito com todas as siglas que eu falei no vídeo de hoje. Caso você queira ter acesso a esse resumão, é só ir na descrição e baixar ele, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Veja e reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, tá? Eu também não peguei todas as siglas de início da primeira vez que eu vi, mas pode acreditar em mim, à medida que o tempo for passando, você vai pegando todos os termos e isso vai se tornando bem natural para você. Tamo junto, lembra de pegar o resumão aqui na descrição e lembra de deixar o like se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Um abraço!